Tá começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Diário e também para todas as plataformas de streaming para você que é mais do áudio do que do vídeo. Meu nome é César Cartum e eu estou aqui com o trio ternura do jornalismo esportivo catarinense para pescar temas nesse pote aqui que você só vai ver esse trio de comentaristas falando aqui no Giro Total. Ao meu lado, Jéssica Sescon, a vanguardista, o tapa diferente da nossa comentarista da NSC, da CBN Diário e de tantos produtos da casa. Fala César, Chico Faraco, prazer estar aqui. A crise de riso já vai cedo. O prazer estar aqui falando com vocês hoje. Vamos discutir aí bastante futebol nessa semana de catarinense. Rodrigo Faraco, cabelinho na régua hoje, Faracão. Pô, Então, tá bonito o homem. Por baixo da cabeleira tinha esse comentarista aqui escondido. Legal trabalhar com o Rodrigo pela primeira vez. Novo integrante. Inclusive, com os rostos renovados aqui, né? Tô me achando super estranho sem máscara. Já tinha acostumado. Ô Chico, inclusive a gente vai medir a audiência, se a audiência cair muito, o próximo a gente faz de máscara de novo. Faz de máscara. Não, pois é estranho, a gente tá brincando, é estranho. Claro que é um processo, a gente brinca assim, de tirar pouco a pouco, desmame, né? A gente brinca. Exato. E é estranho, mas vamos lá, devagarzinho, mas não fica falando muito pra mim, não. Fala lá pra hora do Rodrigo. Eu ainda tô, porque a gente tem medo ainda, né, cara? Não, ele fica olhando assim pra mim, falando, e aí, como é que tu tá? Fala com o Rodrigo, pô. É verdade, cara, devagar. Brincadeira. Devagar e sempre. Bom estar com vocês de novo. Bom. E fica a dica aí pra você que tá assistindo a gente, né? Já deixa o joinha aí. Sobre a máscara, uma escolha pessoal, né? Agora tem opção, mas também vamos devagar e sempre pra gente Agora ver, não dá né? mais pra rir do que o outro tá falando, né? É verdade. Você já. Né? Você já não dá. Sono acabou. Não tem Não, mais mas esse sono. programa não dá sono, não tem Não, como esse você programa não. Aqui é ritmo. É? Faraco, falando em ritmo, vamos dar. Vamos lá, solta a vinheta. Dando início nos nossos trabalhos, então, com a risonha Jéssica Sescon. Por favor, Jéssica. Aí. Sempre salva pra mim, né? Daí quando me dá ataque de riso, vocês não sabem por quê. É. Errou! Quem fez pior ao ir para o PSG? Neymar, Messi ou ambos? A melhor saída seria deixar o clube? Só lembrando, a gente tá gravando na segunda-feira, a gente teve a rodada do Francesão no final de semana, e o PSG, apesar da vitória de 3-0 sobre o Bordeaux, a torcida tá pegando no pé, sobretudo dos dois, né, o Chico? Messi, o Neymar, apesar do gol, vaiado, sempre que pegava na bola, o Messi também, a torcida tá na marcação com ele, e os dois estão devendo, né? Quem fez pior é a pergunta? Pra mim, É. quem fez pior foi o Neymar. Porque o Neymar saiu do Barcelona, na época, o melhor time do mundo, Jovem ainda. no 27 anos, 26 anos, 25 anos para 26, eu acho. Fazia um ataque dos sonhos com o Suárez e com o Messi. Poderia crescer junto com esses dois jogadores, seria possivelmente o sucessor do Messi no Barça e no panorama do futebol mundial. E naquele momento ele ganhou dinheiro, mas eu acho que ele perdeu o que ele poderia ter ganho, permanecido no Figueirense, imagina, no Barcelona. Pô, a torcida alvinegra Ia adorar, né? Sair do Barcelona para vir para o Figueirense, mas saindo do Barcelona naquele momento. O Messi é uma outra questão. O Messi está em final de carreira, já estava em final de carreira, houve um problema na continuidade dele do Barcelona pela questão financeira e apareceu o Paris Saint-Germain, né? Mas, então, quer dizer, o Messi já fez já tinha feito tudo o que tinha que fazer no futebol. Ele tá na reta final. O Neymar tinha muita coisa para fazer e acabou não fazendo no Paris. E o detalhe, né, Faraco, é que o Neymar tinha conseguido esse protagonismo que ele tanto desejou já no Barcelona, jogando com o Messi, né, cara? Ele já foi protagonista daquela Champions e talvez a única que ele tenha sido, né? Eu não consigo avaliar, assim, quem fez pior. No caso do Messi, ele não teve nem escolha, porque ele não podia ficar no Barcelona. Foi uma questão burocrática da Liga e o Barcelona com os seus erros administrativos. Então, ele queria jogar com o amigo dele, com o Neymar. Então, eu acho que ainda pode dar certo, mas para dar certo, precisa ter um comando bem mais forte do que os comandos que o Paris Saint-Germain teve com o Neymar até agora. Mesmo o Tuchel, que agora tem sucesso no Chelsea, né? Seria um cara, um perfil como o Klopp, o Guardiola, até o próprio
que tá no Real Madrid Ancelotti. agora. Isso, Carlo Ancelotti. Então, esse perfil assim mais forte de um pouquinho mais de bagagem e passagem. Zidane não seria esse perfil? Zidane poderia ser também. Zidane disse que não quer Zidane isso, poderia ser também. Eu acho que a torcida do PSG, ela também está errada, porque ela está embalada por um negócio fácil de, tenho dinheiro, vou comprar e a partir de agora vamos ganhar os títulos. Isso aí embala muito o torcedor, né? A gente vê aqui até nos nossos clubes, às vezes, como, vai chegar um cara com um monte de dinheiro. No PSG chegou um cara com um monte de dinheiro, mas o futebol não é assim, né? Não é de uma hora para outra. O próprio Chelsea, agora que está sendo vendido, não ganhou tudo. Ele ganhou tudo, mas não o tempo todo ganhou tudo. Então, eu acho que é daqueles casos que o futebol nunca vai explicar. Por que juntaram Mbappé, Neymar e Messi no mesmo time e não deu certo? O futebol não vai explicar, vai ficar sempre essa questão. E todo mundo vai ter um motivo. Porque o Messi estava desmotivado, porque o Neymar é um brincalhão, porque o Pochettino isso, porque o Tuchel aquilo, antes do Messi chegar, né? Então, eu não sei o que está acontecendo, mas lamento, porque são 3 jogadores excepcionais e a gente queria ver os 3 brincando de bola com sucesso. Ô Jéssica, agora é fácil a gente falar assim com esse recorte de quem tá vendo o depois, né? Porque ele poderia ter chegado no PSG e arrebentado com os jogos, enfim, conquistado títulos e tudo mais. E não é o que tá acontecendo. Mas eu imaginava o Neymar, até pelo que você falou dele tá em final de carreira, ele já voltando pra Argentina, pro primeiro... O Messi. O Messi, aliás. Fazendo um encerramento de carreira, até por esse reencontro com o Messi povo não volta pra Argentina. Né? O Messi é catalão. Eu já ia dizer, o Messi é catalão. Eu acho que o Messi não pensa em voltar pra Argentina. Não. Rosário, né, que é a cidade dele, eu acho que hoje o Messi pelo menos volta... aqueles 6 meses ali e tal, porque Sim, Natal, Navidad. Tomar um café. Ele parece ter um café lá. uma intenção clara de querer... Doce de leite. De querer fazer as pazes com a torcida argentina. Tanto que Já o fez. título que ele mais vibrou foi a Copa sim. América. Né? Não é por aí, Jéssica? Não, eu acho que é o seguinte, César, eu acho que o Messi, ele tá agora tentando fazer render o que der nessa reta final. Acho que ele mesmo já entendeu que é o final da carreira dele e ele tá tentando conseguir ganhar o que ele puder ainda em cima disso, né? O rendimento dele já é outro e a gente sabe, né? Foi muito genial por muito tempo, mas ele não é um atleta, né? Ele é um gênio dentro de campo. Então a parte física começa a pesar mais. E teve uma época, né, que o Messi era feliz jogando no Barcelona e infeliz jogando na Argentina. Né? Hoje a gente vê um Messi feliz jogando na Argentina e infeliz já na etapa final do Barcelona, que ele tinha muita dificuldade, o Barcelona em queda, com muitos problemas, e também agora no Paris Saint-Germain. Eu acho que, claro, que a gente entende o final de carreira do Messi, a queda que ele teve, a gente vem falando disso há algum tempo, mas é assustador a gente ver o Messi andando em campo. Vamos ter que tratar para que ele seja infeliz jogando na Argentina também. Deixa a Jéssica completar. Eu começo o raciocínio e me interrompe. Não. Peraí. Tá dando ingrediente. Aí, ó. Ingrediente. Vou botar ordem. Aí, ó. Crise. A senhora está Vou sendo botar boicotada máscara. pela corneta que você lutou pra Eu vou ter aqui. concluir o Ó, tá vendo? raciocínio. Vou botar máscara. Acho que... Foi, né? Foi daí. Vai privar nós da tua cara. Pois é. Eu acho que o Messi... Privar nós da tua cara é bom demais. Deixa eu concluir. O clima tá bom, Eu acho que... Controla o vestiário aí. Agora corta. Não corta não, segue. Vai. Acho que não tem como o futebol de alto rendimento da Champions Eita! dar resultado com um jogador como o Messi em campo, que não aguenta mais fisicamente. E o Neymar, eu acho que ele estava tentando encontrar esse protagonismo do PSG, e aí ele chegou lá e viu que não é bem assim, que o time do PSG ainda tinha muitas falhas, principalmente porque é formado com base no dinheiro. E não com base numa construção que vem desde a categoria de base. Enfim, falta a tradição, né? De um clube que realmente faz a diferença. E outra coisa, no futebol moderno, futebol competitivo, Champions League, não existe time que marca com 7. Não existe. Exato, Não existe time que marca com 7. E aí até tem a questão da camisa, concordo, mas também você pega exemplos mais antigos, como os Galácticos lá do Real Madrid, também demorou pra dar liga e não ganhou, não foi tudo o que se esperava, porque também era muita gente pra brilhar e pouca gente pra lavar a louça lá atrás, né? Então...
no PSG acho que ninguém quer lavar a louça. É, exato. Lavar louça é comigo. Se eles quiserem me chamar, lá em casa eu sou campeão. Eu pô. também, cara, sou fera Pô, demais. Né? Como a corneta já tocou. Aí, ó. Magrinho, Figueira vence o Hercílio por 1-0 mesmo com um homem a mais durante boa parte do jogo. Deu mole. Chico, mais uma vez o tal do último terço do Figueirense, você que comentou brilhantemente lá a partida no sabadão pela NSC, sem máscara, já acho que foi a primeira vez que eu te vi sem Foi, máscara lá. É, enfim, Caiu ainda- Os caras me audiência, chamaram de tá? mascarado, cara. É, quando eu te chamaram jogava. Caiu a Eu audiência. era meio tá? chato. então, a gente teve uma queda na Nesses audiência, do- depois a gente precisa apresentar uns Esses números. 2 últimos anos ele andou meio mascarado. É, né? E Literalmente. nos 55 anteriores também. Cara, eu vou te falar. Tu acha que o Figueirense poderia ter construído um Sim, placar maior? sim. Mas primeiro, o Figueirense tinha o primeiro objetivo do Figueirense era reverter a vantagem. Reverteu, ok, 1-0, feliz. Só que pelas circunstâncias, desde os 9 minutos do segundo tempo, com um jogador a mais, poderia ter feito um gol a mais e ter encaminhado a classificação. Garantido não, mas encaminhado fazendo mais um gol. E aí sim, teve umas oportunidades, e a gente falou tanto na televisão como o Roberto na rádio, faltou esse terço final. Faltou o Figueirense ter um atacante de referência, um atacante que empurre a bola para o gol. Muitas vezes o atacante precisa que virar, construir uma jogada, e outras vezes é só tocar ela para o fundo do gol. E Fazer o simples. isso o Gustavo Henrique está com dificuldade. Sabe? Ele tem alguns jogos, ele até jogou direitinho, contra o Avaí, ele jogou direitinho, mas só que falta aquela presença de área, o 9, que empurra a bola para dentro. Se tivesse um 9 com essas características, com essa qualidade, e o Júnior Rocha já falou isso em algumas entrevistas, o Figueirense teria feito mais um gol nesse sábado e teria encaminhado a classificação. Dentro da igualdade, é bom tu jogar com a vantagem do empate, ter revertido a vantagem do Hercílio Luz, mas claro que não é uma vantagem definitiva. O jogo está aberto, a eliminatória está aberta. E além de tudo, o Gustavo Henrique tá dando azar também, né? Que teve lembra daquela cabeçada que ele armou bonito e furou? Aquela ele fez bem. Aquela ali, movimento certinho, cabeçou aqui, a bola no caiu, chão, o na goleiro trave, torceu, o Matheus ficou torcendo, a bola bateu na trave e passou por trás do Matheus. Quer dizer, poderia ter, ali ele fez Sim. certo, mas ele não teve sorte. E falando em centroavante, o Faraco, o Tito, né? Centroavante do. É o Tito, é isso? Tito. Foi expulso. Deu mole também, né? Não tem mais idade pra fazer essa juvenice aí de ser eu expulso, acho- deixar o time na mão. Com aquela agressão na frente do juiz ali, né? Ele foi totalmente irresponsável e a eliminatória tem 2 jogos, né? Ele seria importante pro Hercílio no jogo de volta, em Tubarão. E ele tá fora do jogo de volta com a expulsão. O jogador, às vezes, mesmo com toda a experiência, não consegue raciocinar em campo, né? Então, acho que deu a oportunidade ao Figueirense, o tamanho da responsabilidade dele, deu a oportunidade ao Figueirense. O Hercílio poderia estar mal na eliminatória. Se o Figueirense tivesse feito 2-0, ia ser um caminho difícil para o Hercílio, para reverter em Tubarão. E o Hercílio vai ter que achar alguém no ataque para fazer o que o Tito vinha fazendo. E ele não foi respeitoso com o próprio trabalho dele no campeonato, porque ele vem sendo um dos destaques do campeonato no ataque do Hercílio, fazendo as coisas funcionar ali. Então, nessa hora, eu não sei o que passa na cabeça do jogador, porque até agora ele não fez isso no campeonato. E desde o início do jogo ele estava irritado com a arbitragem, com a marcação. Sim. Isso é o jogo. O árbitro vai acertar, vai errar, marcação em cima, o centroavante tem que estar acostumado. E tem que ser mais inteligente do que o zagueiro nessas horas, do choque, do confronto. Então, acho que foi uma irresponsabilidade que não tem perdão, né? Pode custar bem caro, né? Lembrando que o Tito guardou 2 no primeiro confronto entre Hercílio Luz e Figueirense na primeira fase, naquele 4-1 que deixou... Eu só queria que a Jéssica falasse um pouquinho do Figueirense no jogo da volta, né? Porque... O Rafa tá bravo contigo. Não. O Chico viu o que aconteceu. Eu captei. Fala. Ah, tá. Sobre o Figueira. Não, eu acho que o Figueirense, eu comentei isso no debate, comentei isso no Giro Total ontem na CBN, contigo, inclusive, né, César?
é que o Figueira amadureceu Aliás, é o bastante. vídeo anterior a esse aqui, viu? Tá bem legal o giro total de domingo. Se você perdeu ao vivo, dá tempo de você ver ainda. Uma dupla dinâmica É que tá nóis. surgindo aí. Mais Não, um. eu acho que o Figueira... Ah, pois é, né, Chico? Desculpa, eu tô em Polivalente, né, Jéssica? É. Pô. Eu acho que o Figueira tá amadurecendo muito, assim, é muito bacana ver esse desenvolvimento da equipe. A gente pontuava no início do campeonato várias coisas a serem melhoradas. Sob pressão não vai rolar, Tá com a corneta ali. pra apertar a corneta. Eu acho que evoluiu muito, a gente pontuava várias coisas que eram deficientes aí dentro do time do Figueirense, e o time evoluiu demais nesses pontos, coletivamente. Isso é muito bacana de ver. É um trabalho muito legal do Júnior Rocha e também dos jogadores, conseguiram assimilar isso e evoluir, né? Vieram peças de tudo que é canto aí e o Júnior Rocha fez jogar, fez entrosar, o time tá muito, muito consistente, a gente vê essa identidade de Figueira aí crescendo cada vez mais. Então eu acho que ficou magro sim o resultado, poderia ter sido melhor, mas o desempenho do Figueira tá me agradando bastante. Agora sim, vamos mudar. Sim, e a Jéssica que pega, né? Eu acho que é o César. César? Aham. O Faraco pegou o último? Pegou já. Peguei. Ah, então vou lá. Convocados. Comentem as novidades na lista do Tite para os últimos jogos das eliminatórias. Eu fiz uma leitura diferente, sabe? Eu vi a repercussão da lista. Eu percebo que o Tite ele tá fazendo os últimos testes. E aí quando ele chama o Martinelli, por exemplo, não é que ele tá pensando no Martinelli para a Copa. Não, ele tá pensando assim. Tem um cara lá na Inglaterra que chama atenção. E eu não dei nenhuma oportunidade para ele. Vou dar uma olhada nesse cara aí, vou trazer aqui pro ambiente da seleção. Passaporte italiano que poderia ir pra Itália. Também. Nesse caso, teve esse peso aí, porque poderia ser convocado pela Itália, então chama Mas daí aqui. não é só pra plantar uma dúvida na cabeça do cara? Não, eu acho que é com intenção de que seja no futuro um jogador para a seleção. Uma reserva de mercado. Né? Assim, foi um jogador que teve na seleção olímpica, sim. na preparação da seleção Não, e ele olímpica. tá num excelente momento, sem dúvida. Então acho que tem nexo a chamada dele nesse sentido, assim como outras chamadas que foram feitas agora. Assim, eu não acho que o Richarlison esteja totalmente descartado, como nos últimos tempos ele esteve. Porque o Tite confiou nesse jogador durante boa parte do período todo de preparação para a Copa. Só que agora ele está atrás. O que o Tite está fazendo? Estou pensando o que o Tite está podendo maquinar na cabeça dele. Vou trazer de volta para ver se ele recupera espaço. Se não recuperar, ele está fora. Porque os jogadores que o Tite tem confiado e chamado são outros. Então agora ele já tira esses caras que ele já confia e vai fazer um comparativo. É a última chance para isso. E tem jogadores que precisam de um jogo ou pouco mais que isso pra se firmar, tipo o Rafinha, né? Não, O cara, ele jogou um jogo, ele mostrou que, esse O jogador Arthur. é jogador de seleção brasileira. O Arthur. Eu queria que vocês falassem sobre o O Arthur, Arthur principalmente a Jéssica. O Arthur tá atrás do Gerson, tá atrás do Bruno Guimarães. Só que o Tite confiou nele até a Copa América de 19, foi campeão, sendo titular. Então o que o Tite tá fazendo? Vou chamar o Arthur, vou ver como é que ele tá. De repente ele pode entrar nessa briga ainda. É bom jogador. Mas você acha que... O Arthur, já vou entrar no assunto do Arthur. O Arthur, eu acho que ele perdeu um pouco da própria essência dele, nessa saída dele do Grêmio pra Europa. Quando a gente viu ele jogar no Grêmio, ele trouxe ao Grêmio algo que realmente a gente não via no futebol do Brasil, né? Não do brasileiro, mas no Brasil a gente não via. Aquele volante tem a inteligência de dar a saída de bola e ser vertical. Num passe quebrar linhas, num passe, enfim, numa movimentação, ele tirar 2, 3 jogadores da jogada, ele era realmente muito inteligente. E a briga da torcida gremista é que não entrou antes naquela Libertadores 2017. Ele só entrou porque o Maicon lesionou. Alguns males que vêm pra bem. Aí o Arthur... Comentarista, torcedor. Comentarista, torcedor. Exato. Eu tô ainda aprendendo a contar algumas Ela coisas. só larga, né? Agora falando sério, eu acho que ele perdeu um pouco essa essência, porque ele tinha essa característica que todo mundo ficou, assim, deslumbrado com esse futebol, o Brasil todo, enfim, chamou a atenção da seleção. E quando ele foi pra Europa, ele deu um passo atrás, assim. Ele se limitou, não sei se ele perdeu a confiança ou se a dedicação dele não foi a mesma, isso eu realmente não sei, tô especulando. Mas ele deixou de ser esse cara que tinha essa inteligência. Ele passou a ser um cara que acertava 97, 98% dos passes, mas a grande maioria pra trás. Ele não construía mais o jogo.
Ele travava essa evolução. E essa foi a briga da imprensa da Espanha e dos torcedores da Espanha, porque eu acompanhei muito esse processo lá. E eu achava, como o Chico falou esses dias, que ele ia encaixar com uma luva no Barça por essa capacidade de ter o toque. Eu achei que ele ia fazer história do Barça. De agilizar o passe. Ele começou muito bem, né? Ele tinha um perfil de chave, sei lá. Ô, Jéssica, Né? e cara, você falou exatamente a sensação que eu fui ver Brasil e Paraguai, se eu não me engano, na Arena do Grêmio, nessa Copa América de 2019. E eu vi, a bola sempre passava no pé dele, mas, cara, ele não tomava a decisão final nunca. Ele sempre tocava de lado, ele sempre abdicava de... Pô, ele tinha a chance de bater no gol, ele chegava próximo da área. Assim, E ele sempre deixava a resposta na do outro. Assim, eu vou ter os melhores números se eu não arriscar. Talvez ele pensou isso e daí ele ia sempre no toque lateral. O jogador hoje em dia joga pra número. Eu falei, pô, um baita de um toca de lado, pareceu cara. muito isso, porque aí começou a dizer, cara, começou a sair os números. Em um jogo ele dava 280 passes e errava um. Cara, era inacreditável os números dele no Grêmio. Se eu tenho um jogador que eu vejo que tá em campo jogando pra... Eu não vou Pra errar número? o passe aqui porque a minha estatística vai bater 100%. Não, e aí, né? outra coisa, é por isso que ele não dura do Barça. E o Arthur, ele tem um cara não vai bom jogar. jogo curto. Mas ele para jogar no Barça, o jogo curto é importante, mas para jogar em qualquer lugar. Ele tem que Né? avançar. Mas tu tem que Sim, tem que sim. ter Ele parou de avançar. verticalidade no teu jogo, virada de jogo. Isso o Arthur não Que é tem. uma pena, Eu porque pensei tinha que ele ia qualidade evoluir. pra fazer. Eu acho que ele poderia evoluir. Tava dentro mapeado para evoluir. É. O jogo mais longo, o chute da entrada da área. E ele, dentro de campo, não evoluiu. E fora de campo, ele teve problema em Barcelona. Que aí eu acompanho Tem problema fora de campo com o empresário. com o empresário. Isso aí também repercute pode dentro de ser. campo. Isso eu já não acompanho tanto. Posso eu? Sim, por favor. Ah, olha aqui, mais Chamamos a mais corneta. 4 minutos. Vamos embora. Aqui, rapidinho. Cadê o 10? De máscara ele enxergava Cadê o melhor. 10? A pergunta que não quer calar. Quem é o meio armador do time do Barroca? Aí, Faraco. Não tem. Desabafa. Não tem. Ele tá tentando... Eu acho engraçado achar que tem meio de campo o time do curioso. Barroca. eu tô Não tipo tem nem 10. O curioso é que ele vende uma ideia de que tá puxando o Morato. Quem é o meio do time do Barroca? Aquele ali, ó. puxando com o Aquele ali. O Rafa sabe quem Único é. meio do elenco. E só que em campo que a gente vê é o Muriqui tentando voltar para compor o espaço. Quer dizer, não existe. Tem 2 volantes e 4 atacantes. Esse é o Avaí do Barroca. E a convicção dele tá errada, né? Ele vai ter que entender isso observando os jogos, que o Avaí tem sofrido no setor. Sofreu contra o Brusque mais uma vez. Sofreu contra o Ceilândia, fortíssimo Ceilândia. Todo E poderoso, né? ele tem uma eliminatória pela frente. Se ele continuar insistindo nesse equívoco, ele corre o risco de acabar a sua trajetória no Avaí e acabar com a trajetória do Avaí no Catarinense desse ano. E, cara, um elogio que a gente precisa fazer essa dupla aqui, que ontem, quando foi liberada a escalação, quando o Matheus deu a escalação no ar na CBN, você e a Jéssica já diziam, ó, escalou mal e ele tá cometendo os mesmos erros, né? A gente fica triste porque o Barroca realmente não deve ouvir a CBN, né? Porque o que a gente já pediu, esse povoamento desse meio campo aí, realmente ele não se ligou, né, cara? A CBN e muita gente. São 7 jogos que o Barroca tá no time. Todo mundo tá vendo o problema do meio de campo, menos ele. Tem um lance, Jéssica, muito emblemático pra mim, já no segundo tempo, que era um ataque do Brusque, e aí o Vladimir defendeu e tal, uma defesa simples ali, ele dá a bola na meia-lua da área defensiva ainda do Avaí pro Bruno Silva, ele gira, aí ele olha, cara, e tem como vocês disseram no debate, um latifúndio, assim, e até os 4 do ataque lá na frente. E aí ele olha e fala, pô, eu vou ter que mesmo fazer o passe, né? E aí ele tenta o passe longo porque não tinha ninguém no meio campo quando começou mesmo, o jogo, assim. eu falei, a gente conversou, falei, olha, dá uma olhada para aquilo ali. Tinha um espaço gigante. E aí ele tenta esticar no Morato, erra o passe e já toma uma vaia enorme, assim. Mas assim, não é ele que tem que fazer esse lançamento, né? Não é o Bruno Silva, né? Então... O time precisa aproximar, o Muriqui precisa vir, o próprio Morato e Copete. Só que é uma desorganização. Mas não é nesse jogo apenas contra o Brusque. Vem se repetindo contra o Ceilândia, mesmo nos jogos que o Avaí venceu, contra o Concórdia, que foi aquele 2 minutos que o Muriqui resolveu, o time jogou mal, o time jogou sem meio. No jogo contra o RT, primeira rodada da Copa do Brasil, o time sentiu. Então não é possível que o Barroca, sendo um treinador de um nível já considerável, rodado, apesar de jovem, ele não veja que o problema do Avaí é no meio de campo. E nas coletivas ele ainda tá naquele media training do tipo, a gente tá indo num processo de adaptação, de mudança. Cara, já deu também, né? Deu.
E agora? Era isso, senhores? Mais algum Fechou? apontamento? Não, porque a gente tem, né? A gente tem. Ó, hoje tá mais corridinho aqui o Giro Total, mas assim, foi bem dinâmico e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Deixa o seu Vamos ver joinha aí, quais se assuntos que a gente inscreva no canal. falou Vamos de- ver só o que a gente... @Jéssica Sescon, segue lá. Uma frase Twitter e sobre- Instagram. Vocês acham que o próximo técnico da seleção brasileira será português? Esse é Isso bom. é um bom debate para o Aguarda próximo. pra pro semana que vem. Ó, então a gente tem muitos bons temas aqui ainda pro próximo Giro Total na quinta-feira, certo, Jéssica? É. É? Aham, na quinta. Só Se que- tiver alguma mudança, a gente avisa É, nas redes quinta-feira, sociais. Esse da assunto quinta-feira, aqui é CBN. legal. quinta-feira. Isso aqui é BBB. BBB Não, da... BBB daqui que eu falo. Aqui, pega pra ti então. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha aí, deixa o comentário de temas para os próximos programas e o que você tá achando da nossa participação sem máscara. Voltamos com a máscara no próximo Giro Total ou não? Enquete. Quem Com deve máscara ou usar- sem máscara? O Chico Lins deve usar máscara pra privar a gente enfim, Da sua beleza. da sua beleza. Dessa face. A classificação etária muda. Ah, Chico Lins de máscara. Será que o YouTube vai derrubar esse vídeo? Existe um preconceito contra idosos aqui nesse programa. Mas tudo bem. Até o próximo Giro Total, tamo junto e segue o jogo!